Bacana. Mas, Anselmo, tem uma questão também que eu acho que é pouco falada, é da questão da distribuição. Uma ótima noite pra você que está aqui com a gente no Mundo Cast. Tá começando mais um podcast da Mundo Music FM. A partir de agora estamos aí no seu YouTube, né, no canal da Mundo Music FM e também em 103.9 FM para todo o sul de Minas. Hoje sou eu, Luiz Fernando, com a minha amiga, minha companheira Tamara Rezende. Dá a mão aqui pra mim, Tatá. Boa noite, deixar. tudo bem? Boa noite, tudo jóia, e você? Tá bem, graças a Deus. Vamos começar mais um Mundo Cast. A gente já quer agradecer o pessoal que está acompanhando todos os nossos episódios. Meu muito obrigado. Tenho certeza que muita coisa boa vai vir por aí. Como hoje, né, Tatá? A gente vai ter um mega papo sobre arte, sobre cultura, sobre teatro, cinema. Vai ser um papo muito bom com esses dois que é fera neste ramo. Pois é, hoje a gente está aqui com a ilustre presença de Anselmo Vasconcelos. Boa noite, Anselmo, seja Boa bem-vindo. noite, muito obrigado. Estou emocionado aqui, vou ligar para minha mãe. Você trouxe o cartaz? Mãe, eu tô no Mundo Cast. Olha, ao lado do Anselmo, temos o Anselmo também. Só que esse é o Anselmo Cesário, ele que é diretor aqui do Teatro de Alfenas. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Anselmo Vasconcelos. Vamos falar um pouco sobre a oficina de teatro que você está promovendo aqui na cidade de Alfenas. Na verdade, quem está promovendo é a prefeitura. Isso. Né? Você... A Secretaria de Cultura teve essa iniciativa brilhante, ao meu ver, né? Porque eu venho trazer as atualizações que estão acontecendo nos grandes centros, já que eu vivo lá, né? E então estou podendo trazer aqui para o grupo que o meu xará aqui trabalha, né? Que são pessoas ótimas,
né? São estudantes maravilhosos, atentos, espertos, bonitos e despachados. E estou trazendo, então, as novidades que eu venho conhecendo através das modernizações, digamos assim. A palavra modernização não é bem o termo exato, mas as atualizações que estão acontecendo para o campo do audiovisual, seja o teatro, a TV ou o cinema. Anselmo, aqui na nossa região é muito difícil de achar professores de teatro, né? Uhum. Até um grande amigo meu, o Emerson Carvalho, não sei se você já conheceu ele. Ele trabalhou comigo em duas oficinas Em duas lá no oficinas. IPAMA, na Mostra de Cinema de IPAMA. Que legal. Eu tive na Secretaria de Cultura e Turismo de uma cidade aqui vizinha, e a nossa grande dificuldade foi achar um professor de arte, né? Que pudesse ensinar arte para as crianças. Eu vejo que é um campo que, infelizmente, foi abandonado por algum tempo, e agora, né? Claro que a sua presença aqui no sul de Minas enriquece, né? Para formar professores para continuar esse trabalho seu, né? Você planta a semente para os outros poderem continuar o trabalho que você Com implementa. certeza, a ideia é essa, criar vamos dizer assim, um corredor cultural, né? Eu venho, depois vem um outro companheiro, um outro colega, um outro colega, um outro colega. Porque Isso é o que eu encontrei na internet. A Siri quer participar do bate-papo, viu, Anselmo? Tudo bem, sorry. Do nada, do nada, do nada. gente, É porque hoje, essas inteligências artificiais, eu tô ficando com medo, viu? Bom, eu falo com ETs, né? Você fala com ele. É bom vocês saberem disso. Então, já pode falar aqui com a Siri que ela do nada, e eu nem utilizo esse recurso, não entendi o que aconteceu aqui. Estranho. Estranho mesmo. Pois é. Mas como a gente tava falando Mas sobre então, esse trabalho, esse trabalho, né? Então é muito bonito, eu faço isso pelo Brasil inteiro, né? O próximo mês eu vou estar em Vitória da Conquista, Salvador, Ilhéus, né? Levando esse trabalho. E no Rio de Janeiro eu estou desenvolvendo uma coisa muito bonita, que é um velho sonho que eu tinha quando eu comecei a minha carreira há 50 anos atrás. Eu estou completando esse mês 50 anos de profissão. que legal. E quando eu comecei, eu vi um grupo que andava numa Kombi, percorrendo as praças, os territórios e apresentando teatro. E eu desejei muito fazer isso, só que nunca tinha a possibilidade material de ter essa Kombi, né? Porque não pode ser qualquer Kombi, tem Sim. uma Kombi trabalhada. E agora quiseram os deuses, né, que eu pudesse comprar uma Kombi, aí eu comprei uma Kombi, ela está toda aparelhada, e eu e a Patrícia Pinho e o Paulo Ferreira viajamos com ela num projeto chamado Me Chama Que Eu Vou. Que legal. E aí a gente apresenta 2 espetáculos curtos em qualquer lugar, né? Então isso, na verdade, é remontar a tradição do teatro lá da Idade Média, quando a comédia dell'arte fazia exatamente isso, né? Eram as caravanas que percorriam as cidades, paravam, abriam as suas carroças, viravam um tablado e eles apresentavam os espetáculos, né? E eram super mal recebidos. Nós, graças a Deus, somos bem recebidos. Mas conta-se que, na época, jogavam coisas nos atores, né? Tomate, legumes, tal. Meu Deus. Daí que vem a famosa expressão respeitável público, boa noite, porque um ator chamado Tristano Martinelli, preocupado em não levar tanta tomate na Tomatada. cara, ele falou assim, eu preciso arranjar um jeito dessas pessoas me respeitarem. E eram campesinos, operários, pessoas pobres, né, do povo, né, que não entendiam que aquilo ali era arte, né, achavam que aquilo ali era uma provocação, uma Sim. agitação pública. E aí, quando o cara estava preparado para jogar um tomate nele, ele mandou, respeitável público, boa tarde. Aí o cara parou. Desarmou o cara. Porra, eu sou respeitável. Então, se eu sou respeitável, não posso fazer uma grosseria dessa. Aí diminuiu a coisa, né? Que Mas legal. é isso que eu tenho feito. Que legal. Anselmo, Anselmo Vasconcelos, eu pelo menos na minha visão, pode ser que eu esteja errado, eu sou um leigo nessa parte, mas eu vejo que o Rio de Janeiro aqui no Brasil é o coração da arte, do teatro, né, do cinema, tudo. Você concorda com essa afirmação? Não concordo.
o que acontece é o seguinte, a gente confunde um centro com profusão cultural, como o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você tem a TV Globo e você tem a Record produzindo o audiovisual. Você tem boas produtoras de cinema também no Rio de Janeiro, né? Mas, se você acompanhar o movimento cultural que acontece no Brasil, você vai descobrir que em outros lugares existe uma efervescência cultural extraordinária, manifestações culturais extraordinárias. Os melhores filmes que eu tenho visto na atualidade vêm de fora do Rio de Janeiro, do eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, eu acabei de ver um filme extraordinário chamado Retratos Fantasmas, que é um filme lá de Recife. Recife tem uma produção extraordinária, né? Recife nos deu Amarelo Manga, Estômago, né? Som ao Redor, né? Filmes extraordinários, né? Na Bahia tem movimentos culturais extraordinários, na Paraíba tem movimentos... É porque a gente acha que as informações primeiras que a gente tem são desses centros, mas estamos equivocados, não são não. Pelo contrário, eu acho que Rio de Janeiro, por exemplo, está bem fraquinho em termos de produção cultural. Mas até essa questão mesmo dos filmes, o próprio brasileiro tem esse desconhecimento, né, da arte brasileira. Para eles, os filmes têm que ser só do exterior. Nós somos muito colonizados. E isso tem uma razão de ser, porque as majors americanas fizeram uma estratégia extraordinária. Eles abriram cinemas de rua, aqui no Brasil inteiro. Não sei se é da época de vocês, mas, por exemplo, da minha época tinha o Metro, Cinema Metro, que era o melhor ar refrigerado que eu já vi na minha vida. A gente ficava parado na frente do cinema só para pegar carona no ar-condicionado, entendeu? De tão bom que era. E a Metro exibia os seus filmes, Sim. né? A Paramount tinha o cinema também, né? A RKO tinha o cinema também. Então, eles implantaram uma rede de cinemas no Brasil e botavam um som muito ruim no cinema. Meu Deus. Por quê? Para você ler as legendas. Então, quando vinha um filme nacional para aquela sala ali, ninguém entendia nada. Porque não tinha legenda, né? Porque não tinha legenda e o som era muito ruim. Então, ficava aquela imprecação contra o cinema nacional é de má qualidade. Não é que ele era de má qualidade. É que a sala não estava preparada para isso, né? Sim. Aí já houve uma modificação, né? E hoje a gente tem os equipamentos iguais, né? Houve uma equiparação muito grande, né? Mas eles continuam nos colonizando, né? Sim. Quantas calças jeans tem aqui nessa sala? Uma, duas, você está de calça jeans também? Três, você também? Também. Quatro. Só eu, o Alan e o... Você está de calça jeans? Eu tô de calça jeans. Tá, o Ronaldinho está de calça jeans. Da onde vem a calça jeans? Do cinema americano. Mas, Anselmo, tem uma questão também que eu acho que é pouco falada, da questão da distribuição dos filmes, né? Também. Que, na verdade, a distribuição do filme acontece quase de uma forma que sequestra todo o mercado para as produções, né, das grandes distribuidoras norte-americanas. Então, Uhum. na verdade, isso aí não tem opção, né? Uhum. Ou os cinemas exibem os filmes É. que são produzidos pelas distribuidoras, ou não tem os grandes nomes, né? Exatamente. Então Quando acaba Barbie- que cerceia a capacidade das pessoas terem acesso a outros tipos de... A Barbie produtos. estreou em todos os cinemas ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro. Sim. Eu tenho um filme meu preferido e ele é nacional. Qual? Minha Mãe é uma Peça. Do Paulo Gustavo. Uhum. Que eu acho que é sensacional aquele filme. Uhum. Eu acho que retrata bem a realidade nossa, do Brasil. Até brinco que minha mãe é a Dona Hermínia, porque ela fala igualzinho, né? A Tatá conhece e é do mesmo jeitinho. Eu gosto muito das produções nacionais. Né? Nós temos grandes filmes, né? Eu, por exemplo, participei do Eles Não Usam Black Tie, que ganhou o Leão de Ouro em Veneza em 1982, que é uma obra-prima do Leon Hissman e que é sobre o movimento operário, né, do ABC paulista, de onde surgiram vertentes transformadoras da sociedade brasileira, né? Outro filme também extraordinário que eu fiz chama-se o República dos Assassinos, que você pode assistir, inclusive, no YouTube, gratuitamente, e que mostra como que a polícia está ligada
ao crime organizado e como isso é uma maneira muito sólida de se controlar uma determinada produção de dinheiro e de cultura, né? O Rio de Janeiro hoje é completamente dominado pelas milícias, né? E da onde vem isso, né? Então esse filme é extraordinário, chama-se República dos Assassinos, onde eu faço um travesti. Que legal. Faço um travesti e é o primeiro beijo gay que foi dado no cinema, eu e Tonico Pereira. E engraçado porque um beijo gay com 2 atores que não são gays, né? Então aí fica mais interessante ainda. Sim. Mas o cinema brasileiro é um cinema extraordinário, é um cinema admirado no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de estar na França, na Índia também, nos festivais de cinema, e adoro. O Martin Scorsese, por exemplo, pagou a restauração do filme do Glauber Rocha. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi remasterizado com grana do Martin Scorsese, porque o Martin Scorsese reconhece nesse filme uma obra-prima. Legal. E eu pergunto aqui nessa sala, quais de vocês aqui assistiu Deus e o Diabo na Terra do Sol? Eu já assisti. Um. Tem isso. Tem. A gente é colonizado, né? O teu filme favorito, Minha Mãe é uma Peça, você vai me perdoar aqui a colocação, Claro. mas é um filme colonizado. Por que é um filme colonizado? Porque é um filme que parte de um princípio de abordagem da realidade muito no viés da comédia americana, Sim. né? Você já viu As Branquelas, você já viu não sei o quê, parará, 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 Nessa linha. né? O próprio Dustin Hoffman fez um filme em que ele está travestido e tal, parará, parará. Então isso é uma jogada antiga beça, e colonizada, né? Então é um filme que, quer dizer, eu acho o maior barato que o Paulo Gustavo tenha ficado rico com isso, Sim. mas eu prefiro um Nelson Pereira dos Santos, eu prefiro um Walter Lima Júnior, eu prefiro, você está entendendo, né? Um Rui Guerra, Sim. né? Eu prefiro os filmes com mais capacidade de espelhamento, digamos assim, da cultura brasileira, Sim. não por esse viés aí, mas por uma coisa muito mais. Se você for pensar bem, eu vou te fazer pensar, quer dizer, me perdoe a pretensão, mas a Dona Hermínia é o quê? O que você acha que é a Dona Hermínia? Ela é a mulher brasileira? Não, não é a mulher brasileira. Ela é um homem representando uma mulher, tomando o lugar de fala de uma mulher chatérrima, na minha opinião. Eu acho ela muito chata. Entendeu? As implicações dela. Agora, você acha graça nisso porque a gente acha graça no que é chato. Né? A gente vai almoçar com a nossa mãe, com a nossa família, ou no Natal, parará, é uma chatice, mas a gente acha engraçado. Mas não é. Né? Exatamente o que é a comédia, né? Porque há uma distorção muito grande na nossa cultura de achar, por exemplo, né, que a comédia é um gênero. A comédia não é um gênero. A comédia é o teatro. O teatro é comédia. Tanto que na França você não fala ator, você fala le comédien. O principal teatro francês é a Comédie Française. Eu fiz um filme francês e eu tomei um susto danado, porque eu fazia um estrupador, um homem super violento, aí fiz a cena de ensaio assim, e estava pronto para filmar, e o diretor falava assim, Le comédien, position de part, s'il vous plaît. Eu falei, pô, o cara está me chamando de comediante. Mas não, o comediante em francês é o ator. Então, na verdade, é a comédia. Por quê? Porque a comédia mostra o homem como ele é. Sim. E aí a aristocracia grega lá atrás, não, peraí, a gente precisa ter um homem ideal. E aí vem a tragédia. Porque na tragédia é a idealização do homem. Ele comete um erro, uma falha trágica, ele é punido por isso, e aí vem a cartazes. E aí a sociedade toda se salva. Você está entendendo? Entendi. E aí veio isso. Mas não existe isso, né? Na verdade, isso aí foi
vamos dizer assim, um truque da classe dominante para poder se espelhar ou para poder se valorizar. Por exemplo, na corte francesa, os comediantes tinham uma tal presença que o Rei Sol, que se eu não me engano é o Luís XIV, né, ele criou a censura. Os espetáculos eram feitos na hora, não havia ensaio, né? Os atores faziam na hora. E ele era o alvo principal dos atores, dos comediantes, né? Ele era o pastiche da coisa toda. E aí ele começou a ficar incomodado com isso, porque a corte se divertia com a ridicularização da personagem dele, né? E aí ele chamou os atores e disse assim, olha, agora eu quero ver a peça que vocês vão apresentar hoje à noite. Eu disse, mas, majestade, a gente só faz na hora. Ele falou assim, então, faz agora. Uhum. E aí eles fizeram para o rei, ele falou assim, olha, eu não quero aquela cena que aquele ator ali fez comendo frango, eu não quero aquela atriz cantando aquela música, e eu não quero esse ator aqui sentado dessa maneira, vamos repetir cortando essas coisas aqui. Aí eles repetiram. Em francês, ensaio é répétition. Ficar repetindo aquilo para memorizar. Então, na verdade, o ensaio é uma forma de censura. Sim. Eu, por exemplo, não ensaio. Eu não ensaiei essa peça que eu vou fazer quinta-feira. Cada espetáculo que eu faço, ele é único. Eu não vou repetir ele. Eu não decorei o texto. O texto não é decorado. Por quê? Porque o texto é muito recente. É isso que a gente estava conversando naquele dia. Pô, falei pra caramba. Pode falar. E você, aquele dia, aquele nosso bate-papo aqui online, é uma coisa que me assustou. Eu não sabia que o texto, que o roteiro era uma coisa tão recente, né? Muito recente. Muito recente. Se você perguntar como é que os caras trabalhavam, o Dario Fo tem um livro chamado Manual Mínimo do Ator, onde ele relata isso, que a comédia dell'arte, os caras se reuniam, como nós aqui, e falavam assim, pô, o que você sabe fazer? Eu sei dar 3 cambalhotas e soltar um pum. Maravilha. E você, o que você sabe fazer? Eu canto uma música muito engraçada. Anselmo, o que você sabe fazer? Eu sei recitar uma música. E você, o que você sabe fazer? Eu jogo fogo. Então tá, então vamos fazer um roteiro aqui, parará, parará, parará. E aí eles entravam em cena e faziam esse roteiro, né? Chamava-se Caravaggio, né? A ideia do roteiro, mas era tudo improvisado. Uhum. Então, eu não decorei o texto. Por que eu não decorei o texto? Porque eu me apropriei da ideia da autora, eu criei um labirinto de cenas, eu enumerei as cenas, eu percorro as cenas. Agora, para que ganhe uma verdade incontestável, eu falo tudo na hora como me vem. Como vem na cabeça. Como vem na cabeça. Então, é de uma propriedade extraordinária. A espontaneidade fica muito maior do que quando você diz um texto decorado. E quando você diz um texto decorado e você repete, né, esse texto, pouco a pouco, para quem tem muita experiência em teatro, isso vai perdendo a força. Sim. Vai perdendo a força. E deixa eu te perguntar, você já está fazendo isso há quanto tempo? Essa forma de teatro que você vai sem texto, como você vai apresentar aqui na quinta? Há 10 mil anos. Há 10 mil anos. E você já alterou? Você tinha uma ideia antes de entrar no palco? E você foi sentindo o público e na hora ali foi mudando tudo? Não, é assim, eu aprendi com o Dario Fo, tive o privilégio de conhecer o Dario Fo, prêmio Nobel, né, para quem não está ligando o nome à pessoa, prêmio Nobel de Literatura e um dos maiores pesquisadores de teatro, também um dos grandes autores do teatro. Eu conheci o Dario Fo fazendo um espetáculo chamado As Descobertas da América, tá, em que ele fazia sozinho, sem nada. Ele contava a chegada dos espanhóis na América e você via tudo. Você via os cavalos, você via os navios, você via o massacre, você via tudo. E ele com a roupa do corpo, sem nada. Uma luz fixa, nada. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. E fiquei mais impressionado ainda porque ele recebia as pessoas na porta do teatro. Ele cumprimentava cada pessoa, ele conversava com o público, ele explicava público, como que ele ia trabalhar.
Então, ele já se igualava ao público. Por exemplo, eu cheguei atrasado no teatro, porque tinha acabado de chegar em Milão, e no hotel me informaram que o Dário Foz estava apresentando essa peça. Eu falei, eu tenho que ver de qualquer maneira, mas está lotado. Ele falou, mas vai lá, tenta. Aí eu fui e ele estava na porta. E aí eu cheguei e falei, Dário Foz, eu sou um ator brasiliano, te adoro, te amo, preciso ver. Aí ele falou, entra aí, Anselmo, tal, não sei o quê. Aí, por eu ter falado isso, várias vezes durante o espetáculo, ele mencionava o meu nome. Então, Anselmo, os índios chegaram, né? Entendeu? Ele vai legal. transformando o teatro numa coisa íntima. Uma conversa. Uma conversa. E quando termina o espetáculo, ele volta a conversar com o público. Que legal. Entendeu? Então, esse teatro que a gente vê, normalmente, que você compra o ingresso, compra uma balinha, parará, entra, senta naquela monte de fileira e olha aquele palco mais alto, com os atores lá, com luz, com som, com não sei o quê, parará. Isso não é teatro. Isso é igreja. Aproveitando a deixa, Anselmo, o que você acha hoje em dia do pessoal do stand-up comedy? Uns chatos. Tudo bem. Ela tinha um sonho de ser stand-up. Pois é, quer dizer... Porque é início de outra um sonho, colonização, acabou. isso é outra colonização. O Bob, não sei das quantas, aquele Bob lá famoso que apresentava, Bob Hopper, aquele que apresentava o Oscar no passado, tal, foi o cara que inventou esse troço do stand-up comedy, Deu um né? tapa na cara do Will Smith. É, Não, e eu vi quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, o grande ator, agora está escapando o nome dele aqui, Vasconcelos também, daqui a pouco eu me lembro. José Vasconcelos fez um chamado Eu Sou o Espetáculo, que era ele sozinho, né? E foi um sucesso extraordinário, virou disco, caramba, parará. Mas o stand-up comedy é uma maneira de... Não é teatro, é uma narração pitoresca sobre o cotidiano, são observações cotidianas. E eu acho que como linguagem muito chata. E muitas vezes é encarregado de bullying, né? E muitas vezes é encarregado de bullying. Sempre. Sim. Certo, mas aí na sua opinião, então, o teatro contemporâneo está realmente perdendo espaço, porque hoje em dia você só vê stand-up comedy, você só vê igreja. Musicais como americanos, né? Musicais Por americanos. exemplo, tá sendo montado Kiss Me Kate, Jovem Frankenstein, entendeu? São Paulo lota esse tipo de espetáculo, Sim. entendeu? Porque o paulista ele gostaria de estar na Broadway. Como ele não pode estar na Broadway, aí ele paga para ver as cópias desse tipo de espetáculo, entendeu? Agora, porra, caramba, um cancioneiro como o nosso, né? Uma dramaturgia como a nossa, as histórias que a gente tem, né? Caramba, é muito pobre, muito pobre. Por isso que o público se afastou do teatro, porque o teatro ficou chato. Você tem um streaming, né, que é maravilhoso, né? Eu, por exemplo, vejo quase que 2 filmes por noite. Meu Deus. No fim de semana eu maratono uma série. Eu fiz um mapa na minha sala, que eu botei os países, e aí eu fico vendo a dramaturgia dos países. Noruega, a Turquia, parará, coisas maravilhosas. Então, por que eu vou sair de casa, entendeu? Estacionar o carro, pagar uma grana, pagar o teatro, e aí assistir, e aí termina, eu vou embora e... Babau. Para que eu vou fazer isso? Né? Então, o público se afastou do teatro. E o que eu estou fazendo é tentar me reaproximar do público. Então, já que o público não vai ao teatro, eu vou ao público, né? Então, estou vindo a Alfenas para ver se o público aqui, né, se mobiliza para ver, e aí eu vou conversar com eles. E aí, vocês gostaram? Vocês acharam legal? Posso chamar meus colegas aqui para vir para cá também? Pô, um teatro maravilhoso desse não tem programação? E como que está sendo essa reaproximação? Dificuldade? Eu pergunto, Não só aqui, mas nas cidades que eu tive, que eu perguntei, as pessoas ficavam assim meio sem saber o que dizer. Porque não vem no teatro algo diferente que as atraia. Por exemplo, o que eu estou fazendo pode ser que seja atraente. Eu estou achando que é atraente. Sim. Porque é eu, uma cadeira e mais nada. E eu faço uma mulher. Que legal. Não boto peruca,
não boto roupa, não boto nada, não sou o Paulo Gustavo. Não Sim. modifica a voz? Não modifico a voz. Não faço trejeito. Porque eu acho que uma mulher não é isso. Sim. E isso fascina o público. Tá entendendo? Pô, o cara tá fazendo uma mulher sem se preocupar com o estereótipo. Ele está buscando os sentimentos da mulher, a sensibilidade da mulher. Sim. Indo E no aí, íntimo. você não vê isso na televisão, nem vê isso no cinema. E no teatro é o único lugar onde você pode dizer assim, estou em Tóquio e você está em Tóquio. Agora, no cinema, para você dizer estou em Tóquio, você precisa de 3 milhões de dólares. Precisa ir para Tóquio. E qual que é a dificuldade dessa interpretação? Caramba, essa pergunta, cara, preciso de 5 podcasts para responder, porque é assim, é um mergulho imagina um trapézio, tá? Que você tem que pular de um trapézio para o outro e não tem rede lá embaixo. Essa é a sensação que eu tenho. Eu me lanço, agora eu não sei se eu vou chegar lá. E o que vai ter lá? E muitas vezes eu me perco. E aí eu olho para o público como se perguntasse onde é que eu estou, o que eu estou sentindo. E aí eu tenho um feedback, porque as pessoas estão acompanhando a história. Entendeu? Eu sinto, né? Então a proximidade, a horizontalidade do teatro que eu faço me dá esse feedback, entendeu? Ao passo que a peça ensaiada, decorada, ela é distante. Eu já vi uma grande atriz, não vou dizer o nome porque é falta de ética, mas eu já vi uma grande atriz parar o espetáculo porque tinha um sujeito comendo amendoim na plateia. Eu também. As damas do teatro. Quase parou o espetáculo Não porque é? alguém estava se movimentando dentro do teatro. Alguém estava respirando dentro do teatro. É. É. Por exemplo, vocês já viram alguma vez no teatro uma vozinha, uma gravação que entra assim, senhoras e senhores, boa noite. A produção do espetáculo pede que vocês desliguem os celulares, não comam durante o espetáculo e não fotografem sem a autorização da produção. Boa noite, bom espetáculo. Eu faço o contrário. Mantenham os seus celulares ligados, fotografem, porque eu não tenho dinheiro para assessoria pública, e me mandem, vou deixar aqui o meu zap, entendeu? Me mandem as fotos durante o espetáculo, e se tocar o telefone, você atende, não é por causa dessa merda que você vai deixar de atender o telefone. Aí pronto, ninguém usa o telefone. É a psicologia reversa, né? Exatamente. Exatamente. Proibir, reprimir não dá certo. A gente já viu isso tanto na sociedade, Não dá né? certo. Você querer proibir, querer reprimir É. as coisas, não funciona assim. Não funciona assim. O ser humano, eu acho que a palavra que eu tô querendo usar, não tô achando, mas é meio que rebelde, né? Se você falar que você não pode fazer tal coisa, você vai querer fazer tal coisa. É. Algo te diz querendo fazer tal coisa, né? Porque nós vivemos uma sociedade do silenciamento, né? Sim. Nós temos aí uma sociedade que silencia todos, desde a pré-escola. A gente passa, assim, 12, 13 anos sendo silenciado. Sim. Você não pode falar, só os outros que sabem. Exatamente. Então, é por isso que o teatro é tão importante, porque é um espaço de troca ainda humano, né? Que o ator que está na plateia também respira junto com quem está o ator respira junto com quem está sentado na plateia. Então, esta é a grande magia ainda do teatro, né? Que querem roubar, né? Coloca um monte de telão, coloca som, microfone para o ator falar, coloca várias coisas que tiram do teatro a essência, que é a relação humana. Exatamente. Então, você pode tirar tudo, como eu faço na Cafona. Você pode tirar a luz, você pode tirar o som, não tenho trilha sonora. Você pode tirar o cenário, eu não tenho cenário. Você pode tirar a música, não uso música. A única coisa que você não pode tirar é o ator e o público. Sim. Aí é maravilhoso. Quando o público olha isso e fala assim, pô, esse cara não tem truque nenhum, peraí. Deixa só eu... ele. Aí ele se envolve comigo. Entendeu? Mas é porque aí as pessoas já vão meio que armadas pra falar, é só mais uma coisinha que já tá pré-pronta. É. E não, aí chega, tem essa surpresa de você tá conversando com a pessoa tete a tete. Não, e eu ainda aviso que eu vou errar. Aham. Eu falo isso. Bem-vindos ao templo do erro. Sim.
porque como na televisão você apaga o erro, no cinema você apaga o erro, né? Aqui no podcast você pode apagar o erro. Eu falo, merda aqui, o Ronaldinho depois vai na plata, dá um pulo na coisa. Agora no teatro não dá. Não tem como você esconder. Então errou. E eu vou te falar uma coisa que eu gosto muito disso, viu, Anselmos? Eu gosto muito disso no rádio, eu sou um apaixonado por rádio, e do rádio ao vivo. Eu gosto de estar com o microfone ali. Muitas vezes eu até brinco com o pessoal ali que eu falo alguma coisa, já foi. Tá com uma risadinha e segue em frente. Porque é isso, você vai entrando na intimidade da vida da pessoa. E muitas vezes você tá tocando vidas. Você pode transformar a vida por causa de algo que não tem roteiro. Que não está no roteiro, né? Sim. O que aconteceu com ela, que o celular dela tocou no meio daqui do papo, foi a razão de eu ter sido contratado para o Zorra Total. Eu fui chamado para fazer uma participação com a Nair Belo e o Rogério Cardoso naquele quadro de Santinha, e como eu não gravava há muito tempo, eu esqueci de desligar o celular. Eu deixei o celular no bolso. E aí a cena rolando e tal. Opa! E aí eu peguei o celular, atendi e falei assim, não, eu tô aqui na casa da Santinha, não posso falar agora, mas assim que terminar aqui a reunião com o Epitáfio e a Santinha, aí todo o estúdio todo me olhando, todo mundo... Eu ligo, tá bom? Beijo, obrigado por ter ligado, tchau. Mas então... Aí, aí, quando terminou a cena, o Maurício Scherman falou assim, vem cá, você armou isso, não foi? Você mandou alguém te ligar para você chamar a atenção, roubar a cena. Eu falei, não, cara, eu esqueci mesmo. Eu falei assim, passa na minha sala que eu vou te contratar, porque o que eu quero é isso. É um improviso. Não, uma pessoa esquecida. É uma pessoa de improviso, que consegue... É aquele negócio, né? Porque, porra, cara, a cara da Nair Belo e do Rogério Cardoso, cara, nunca aquilo ali podia ser ensaiado. A Nair Belo ficava assim, ó. Como esse cara tem coragem de fazer isso? Entendeu? E é aquele ditado, né? Se tem um limão, faz uma limonada, né? Exatamente. O limão já tá ali, então só termina de fazer a limonada. Vamos aproveitar agora e conversar um pouquinho com o Anselmo Cesário. Anselmo, você estava contando pra gente, né? O teatro foi recentemente... Reinaugurado. Tá lindo, por sinal. Pois é, conta pra gente, já aproveita, fala como que tá lá a casa agora. Várias peças vão vir por aí? Então, acho que é bom a gente contextualizar, né? Dizer que a Alfenas tem uma história íntima com o teatro. Vocês são muito jovens, né? Então talvez não saibam tanta história, mas a Alfenas... A Alfenas tem uma história muito íntima. Então, a história do teatro e a história de Alfenas, principalmente do século passado, é muito ligadas. Até eu brinco com os nossos alunos lá do teatro, né? Que são bastante alunos, né, Marcelo? Que todos os nomes do século passado hoje se tornaram grandes nomes da nossa cidade. E esses nomes passaram pelo teatro. Sim. Então, assim, a Alfenas tem uma ligação e uma história muito forte. Né? E o Teatro Municipal surgiu a partir destes nomes que construíram a história da cidade. Então, assim, quem nunca ouviu falar de Valdir de Luna, né? O Edson Velano, sim, ou outros grandes nomes, né? O professor Alaor de Carvalho Moura. Então, assim, são grandes nomes que estão construindo a história da cidade e que foram atores responsáveis por essa história. E o Teatro Municipal de Alfenas, né? Foi inaugurado em 77. Então ele estava um pouco baqueado, né? Precisando de dar uma reforma. E a nossa meta lá, principal, não era nem só reformar, deixar ele bonitinho. Era deixar ele acessível. Porque quem conhece o Teatro de Alfenas sabe que ele tem 2 andares. Sim. Uma escadaria enorme. Então a acessibilidade era 0. E a nossa meta lá foi sanar essa dificuldade, que é a questão da acessibilidade. Que legal. E que conseguimos. Aqui na nossa região a gente tem vários teatros. Tem um elevador que fala com você. Tem elevador que fala. E panorâmico, hein? Na verdade, eu com a Tatá não somos aqui de Alfenas, estamos aqui há poucos meses, né? E eu vejo que a Alfenas tem uma vida cultural muito ativa, né? Eu sou da cidade vizinha de Machado, conheço, né? A gente tem muita ligação com Alfenas. Machado também tem uma vida cultural bem ativa. Mas aqui nessa cidade, todo final de semana tem alguma coisa. Eu brinco isso com o Américo, né? Sim, Corrida então... de tilápia. Não, isso é infama.
Aqui em Alfenas é muito rock, é muita festa, é muita Show, coisa. Feira do Livro. Nossa. Então, Eu adorei é isso. que a Alfenas ela tem uma coisa aqui, assim, que é uma cidade pequena Sim. e que tem essa ligação com a arte, com a cultura muito forte. Às vezes, às vezes as pessoas, igual nós sofremos, né? Por isso que esse podcast, essas sites são importantes. Porque a gente consegue divulgar Exatamente. tudo que acontece. Por exemplo, Teatro Municipal, que eu vou puxar pro meu lado agora, né? Imagina, o mundo passou por um período que todos os teatros estavam fechados. E a Alfenas estava investindo mais de R$ 1 milhão no teatro. Então, ou seja, olha como que é importante a gente falar disso. Poxa, Um teatro, onde uma época do mundo que está tudo parado, tudo fechado. Eu falo que o Teatro Municipal de Alfenas não ficou fechado. Ele ficou passando por um processo importante De atualização. de atualização, reestruturação, e agora é devolvido para a sociedade. E com acessibilidade, porque que me incomodava muito, que lá a gente tem uma salinha lá embaixo, né? Então, toda vez que eu via o público entrando, eu via assim, um idoso com dificuldade, Aham. ou às vezes alguém que chegava com cadeira de rodas, mas ia embora porque não ia correr, não queria passar por esse processo de subir no colo. Então, é uma coisa que nós batalhamos bastante. E, assim, ele a está mágica. aparelhado para cadeirantes, é isso que ele Sim. quer dizer. Tá para... Então, assim, preparado. é cadeirante, Cadeirante pode ir, idoso pode idosos, ir. tem- grávidas, pessoas que estão... Legal. Que a gente não fala que é só para cadeirante, né? Às vezes a pessoa tá andando ali, quebra o pé, Sim. e quer ir ao teatro, já tem o elevador. Então, assim, isso, a principal mudança foi na estrutura, né? Para poder que... Teatro, né? Teatro, se não for para todo mundo, não for verdadeiramente democrático, as pessoas poderem ter acesso, não tem graça, né? Fazer só para quem pode pagar e só para quem pode De modo subir uma escada. Teatro tem que ser para todo tem que mundo. estar aberto para todo Pra mundo. todo Na mundo. Alemanha, por exemplo, o Acessibilidade, principal tudo. teatro do mundo, que é o Berlin Ensemble, não tem bilheteria. É gratuito. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, mas cadê a bilheteria? Não tem bilheteria. Por quê? Porque a população, ela compra. Hoje a gente tem o Simpla, né? Sim. Que já é uma modernização, né? A população compra a programação do teatro, entendeu? E que vai de agosto até novembro, Que legal. entendeu? E isso sustenta não Começar só o agora. teatro, como uma companhia permanente no teatro. Olha que coisa bacana. Maravilhosa. Aqui na nossa região, eu conheço, né? O Teatro de Alfenas ainda não conheço, mas conheço por foto da inauguração que a gente cobriu. Conheço o Teatro de Paraguaçu, que é lindo. E lá também é muito ativo. E o Teatro de Machado, né? O Teatro de Machado não é público, ele é particular, mas também recebe muitas peças gratuitas. Né? É bom saber. Tem uma vida cultural muito E é legal. um ótimo teatro. E é um ótimo ótimo teatro, é lá De das nível- concepcionistas. De nível É de quem? Das irmãs concepcionistas. Do Tem colégio. o telefone Sim. delas aí? Não? Opa, tem esse. Inclusive, eu já trabalhei naquele teatro lá. Já fiz trabalhou? montagens. Ele era o segundo maior Foi. teatro do sul de Minas, né? Agora perde pra Itajubá. Não Se eu não sei, me essa engano. informação eu não tem, mas já trabalhei lá. Inclusive, Olha. eu fiz o espetáculo de 100 anos do colégio lá. Que legal. Eu que dirigi. Acho que o teatro de Itajubá comporta 750 pessoas, o de Machado é 678. Mas o de Machado, ele é uma questão que ele tem mais estrutura para espetáculos Machado é aqui grandes. pertinho, né? Do lado, dá 26 quilômetros. É, Uma estrutura de teatro para grandes espetáculos muito boa. Né? Quando eu trabalhei lá em alguns eventos, a gente pode perceber que, assim, melhor que da Urca. Né? Assim, de estrutura. Só Sim. que a diferença é que ele não é público, Ele né? não é público. Ele é do colégio. A prefeitura faz algumas parcerias importantes, então tem vários eventos durante o ano gratuitos, que é mesmo, como eu trabalho na Secretaria de Cultura, que a gente fala, né? É o teatro aberto para o público, né? Não só para coisas particulares, mas a prefeitura também investe, que eu acho que é uma coisa legal. A gente vê que, pelo menos no meu ver, antes da pandemia, a cultura estava até meio apagada. Né? Até as culturas populares. Lá em Machado mesmo, semana passada, ocorreu a festa São Benedito, que são 19 ternos, Anselmo, de Congado. Então, não sei se você conhece o Congado. claro que eu conheço, pô. Congado. Então, lá são 19 ternos e que é uma cultura maravilhosa, né? Cada terno tem 100 pessoas, praticamente. Você é de O Machado? Congado é uma das narrativas folclóricas mais bonitas que eu conheço, assim, né? Porque entra na casa das pessoas, Sim. né? Você é de Machado, então você deve conhecer o Robson Leal.
Robson Leal. Leal, né? Tô tentando de cabeça assim, não, mas. É um grande ator, um grande artista da cidade, Sim. que assim é da zona rural, mas que ele muito tempo dedicado ao teatro, livros publicados de poesia. Então assim, é um grande personagem de Machado que você deve conhecer lá. É, com certeza. Tá Por bom? nome não, mas devo É ter o... conhecido. Então assim, tem que procurar esses nomes, né? Eu dou uma dica aqui já, né? Procurar esses nomes e trazê-los de volta para a cena, porque Sim. são pessoas que dedicaram a vida sem ganhar nada, sem ganhar e constrói, carrega a história da cidade na arte que ele produz. Então, assim, tem uns 3, 4 livros publicados e que merecem uma atenção, né? E eu, até essa semana eu perguntei, cadê o Robson Leal? Onde que ele tá? Ele tá na roça, esquecido. É porque as pessoas, às vezes, sem aquela força de poder ocupar o espaço, acaba desistindo Infelizmente. e é um grande personagem lá da cidade de Machado. Captura ele lá e volta trazer pra cena. Vou recuperar. Ô, Tá É, anotado. Anselmo, são, né, 50 anos aí de carreira. O que mudou na forma de atuar de lá para cá? Tudo, E tudo tem que acompanhar. Inclusive, tudo. Porque é o que eu estava conversando com o Anselmo, né? Ele faz um trabalho muito bonito de... eu estou lidando com atores que trabalham com ele, alunos dele, né? Então, ele estimulou muito a principal força da nossa mente, que é a imaginação, né? Imaginação é tudo, né? Imaginação, sem imaginação, o homem ainda estaria na copa das árvores com medo de descer, né? Então, a minha trajetória foi largar a imaginação e trabalhar com a energia. Que energia é essa? A energia eletromagnética, os campos magnéticos, as ressonâncias, a empatia, enfim, são outros meios de atingir a comunicação. A comunicação altera a natureza do conhecedor e do conhecido. Então, você realmente se comunicou como você alterou alguma coisa, né? Então, é isso que atualmente eu faço. Eu busco criar essa alteração de comportamento, né? E não apresentar uma obra para ser vista de uma maneira como um voyeurismo, né? Ou seja, uma contemplação. Não. Eu faço uma provocação energética. E, para isso, eu me tornei terapeuta. Então, eu sou terapeuta também. Que legal. Durante a pandemia, eu fiz vários cursos. Eu sou estudante de Ayurveda, né? E agora comecei a estudar medicina chinesa, né? Que eu apliquei, inclusive, aqui ontem, alguns princípios e foi muito bem recebido. Hoje eu atendi 2 alunos de ontem lá no hotel e fiz uma sessão de terapia com eles de barra de access. Então, eu estou envolvido com todo um processo de desenvolvimento humano que usa o teatro como uma ferramenta de cura terapêutica. E antes, não. Antes, era um processo de exibição. Nossa, faz todo sentido. você tinha comentado a questão das expressões faciais. Isso vem agora depois de ter estudado a questão da terapia? Uhum. Eu não sabia que existia uma leitura facial, né? Eu não sabia que meandros energéticos estão no nosso rosto, estão ligados aos nossos órgãos. Então, por exemplo, quando o seu pulmão não está estagnado de alguma forma, ou parcialmente, ou totalmente estagnado, o seu rosto fica triste. Porque o pulmão é responsável pela tristeza, assim como o rim pelo medo. E por aí vai, cada órgão vai determinar, né, como a sua expressão vai acontecer, né? Então, a leitura facial, ela traz uma possibilidade extraordinária, porque tira a máscara da persona, né? A persona é o que os gregos chamavam do personagem, né? Da máscara, né? Persona quer dizer máscara, né? Sim. E o ator, ele trabalhou muitos anos com a máscara, né? E agora é a hora de tirar a máscara. Para mim, é a hora de tirar a máscara, de ficar nu.
Essa questão de tirar a máscara, o Instagram, a gente está vendo agora muita gente crescendo, ganhando dinheiro com o Instagram, e a maioria de quem cresce é mostrando a vida real. Considera aí também como atores? Isso é um tipo de atuação, né? Que está, por exemplo, né? Uma das coisas assim que fascinou e bombou, né? No Brasil, sobretudo, né? É o tal do reality show. Aham. Né? Por quê? Porque o reality show, embora as pessoas não saibam que aquilo ali é uma encenação, né? Aquilo ali é dirigido. Né? Senhor, só desculpa interromper, porque tem um negócio do seu nariz que está me tirando a atenção. Foi. Caramba, o que será isso? Hein? Não sei, mas faz tempo e eu estou olhando e tá... Então, É rosinha. Já foi, rosinha, já não, foi. né? ainda bem que não é uma meleca, né? Né? Ainda bem. Ainda bem. Se fosse, eu ia fazer uma bolinha. Pode grudar aí debaixo da mesa. Então, você vê que numa simples brincadeira que você fez, você me provocou e eu criei uma improvisação em cima. Isso é que é o teatro que eu estou buscando. Que legal. Sim. Qual a dica para isso? Igual na hora que eu perguntei, já esqueci o que foi a pergunta, mas do stand-up. Instagram. Não, do Instagram. stand-up comedy. Não, tá Aí o senhor respondeu, acho horrível, Não, horrível não, acho chato. chato. E eu fiquei sem resposta. O que eu... É isso que... Por que quê? eu Você também gosta? busco. Pra falar a verdade, eu nunca fui. Mas eu não esperava uma resposta tão direta. Não esperava uma resposta tão direta, assim, tipo, chato. É um pouco, né? Sexo é gostoso? É. Por que você está perguntando? Não, porque eu nunca fiz. Só pra saber, tipo. Eu sou virgem, viu? Então tá. Virgem no signo. Mas eu acho que as mídias sociais, elas estão num processo de transformação extraordinária, assim, né? Então, a gente está saindo da babaquice para idiotice. Da idiotice, a gente vai chegar numa inteligência, eu acho, entendeu? Mas, por enquanto, é muito bobo, né? É, É acho muito que não bobo. chega na TikTok inteligência, é uma coisa, assim, realmente... Né? Não tem nem comentários. No outro dia tava minha filha, eu tenho uma filha pequena, estava com as amigas dela lá, morrendo de rir lá com o TikTok e tal, eu tinha uns meninos também, eu falei assim, vem cá, vocês já brincaram de pera, uva, maçã, saca-rolha? Que isso? Aí elas falaram assim, que isso, pai? Eu falei assim, é uma brincadeira do cacete, vocês querem fazer? Aí eu fiz a brincadeira, cara, eles se amarraram, eles não sabiam que existia isso. E agora podem gravar um TikTok ensinando a brincar. É. É uma boa ideia. Né? E ainda vai viralizar e ficar rico. É. Pra divulgar. E era carta marcada, né? Você brincou disso, não? Do saca-rolha, até a pera, uva, sim. Agora a saca-rolha eu já não entendi muito, não. Mas você sabe o que é saca-rolha? Só de abrir o vinho. Hein? Só Só de pra abrir o vinho. Não. Não sei. Pera, uva, maçã ou saca-rolha? Não sei o que é o saca-rolha. Até Beijo a na maçã boca. eu sabia. Beijo na boca, Aqui um pra nós é salada chupão mista. com Pois é. língua. Salada mista. Nunca saquei a rolha, então deveria saber o que é saca-rolha. É. Eu não sabia nem Se quiser, a gente pode treinar daqui a pouco. Claro, por que não? Inclusive, estou esperando o striptease. Lembra? A mesa tá aqui. A gente pode fazer com as câmeras ligadas, desligadas, fique à vontade. Câmera não me intimida. Câmera e público não te intimida, né, Anselmo? Mas você sabe que é uma coisa interessantíssima? Alguém me perguntou isso assim, né? Pô, você gosta tanto de fazer teatro, né? E no cinema, com público, né? E no cinema, você não tem um público, você não sente falta? Eu falei, não, porque a relação com a câmera é uma relação muito íntima. Sim. Muito íntima. Eu, quando me vejo, por exemplo, num filme ou numa uma gravação, não sou eu. Tenho absoluta certeza que não sou eu. Porque eu acho que há um transporte da tua imagem para aqueles prótons e elétrons que formam, né, o poltergeist, né, e aí, os pixels, e aí criam... não é você.
Vocês já brincaram com inteligência artificial? Opa, sempre. Por exemplo, eu não consigo fazer a minha imagem na inteligência artificial, porque a inteligência artificial não aceita um rosto conhecido. Sério? É. Meu Deus. Então, eu tentei fazer um cartaz com a inteligência artificial e eu não consegui, porque quando boto o meu rosto, não pode usar porque é um rosto conhecido e tem problemas de direitos autorais, entendeu? Mas ele não sabe que sou eu que estou fazendo. É você tentando ser você. Mas aí você digita um texto assim, um homem com os cabelos brancos, com o nariz apontado, com o rosto ovalado, com os dentes perfeitos, tal, os olhos castanhos, não sei o que. Aí aparece você. Legal. É um texto que vira imagem. É muito legal. Olha que coisa extraordinária, cara. Hoje em dia tá tudo assim, né, Anselmo? Hein? Hoje em dia é tudo inteligência É, artificial. por isso que eu acho que daqui a pouco, no cinema e na televisão, os atores serão substituídos. Mas no teatro você não pode. Não consegue. É onde que eu acho que é aí que o teatro vai voltar Exatamente. com toda a força, porque as pessoas vão cansar Exatamente. tanto disso, de ser É. artificial, que eles vão sentir necessidade de humanidade. Mas meio que já E a humanidade chega está no a teatro. ser Eu acho que já chegou artificial. nessa... Porque as novelas, Quase, se você for ver, o quase. padrão é sempre o mesmo. A mocinha tem que ser magrinha, isso, aquilo. É, Já fugiu, tipo, já do cansou natural. isso, né? Já cansou isso. Também não assisto, não, mas É, já é sempre cansou. um padrão. Então, justamente por isso, que eu acho que... Você assiste o quê? Agora eu fiquei curioso. Eu trabalho, né, bastante. Graças a Deus. Eu sei que ela assiste. Sabe, se eu puder falar. Pode. Largados e Pelados. Sim. Chego lá em é um casa, a TV reality. tá nisso. É um reality da Discovery. Largados e Pelados. Vocês são um casal? Não, Não. casal de amigos. Ah, tá. Friends. Mas é quase um casal. Tipo, xingo ele o tempo inteiro. Traduzindo. Largados É um e relacionamento pelados. saudável. Largados e pelados. É que eu já estou pensando, né, para quando eu for sobreviver da minha própria arte, aprender a fazer fogo e um abrigo e a filtrar água. Conhecimentos gerais. Se colocar eu na floresta, eu morro. Você devia fazer essa oficina. Pois é, mas eu estou trabalhando nesse horário. Ah, mas a oficina é mandar depois. Não, mas eu trabalho depois mesmo. O horário Também? dela na Trabalho à rádio é das noite. 5 às 9 da noite. 5 às 9 da noite? Ao vivo. Caramba, olha. Imagina essa voz feminina entrando no rádio. É. E aí depois, você faz? Aí depois eu vou para casa assistir Largados e Pelados. Aí depois de largados e pelados. Eu durmo com roupa, gente. Isso que eu ia Pelada falar. não, com roupa. Mas se você assiste Largados e Pelados, deveria assistir. Isso todo sem dia? roupa. Todo dia, uma rotina boa. Não, quando a gente não pede uma pizza e bebe à noite. E fica falando de serviço. Que a gente... Radialista, Anselmo, você já comentou comigo aqui fora do ar que foi radialista. Foi radialista lá Eu sou do sindicato dos radialistas. Que legal, cara. É, Então a gente sai da rádio, o que a gente continua fazendo? Falando de rádio. é. Entendeu? Tipo, é um loop, sempre. Não É desliga. muito legal. Eu fui criado com rádio, né? Eu sou da safra de 52, que é uma belíssima safra. E não tinha televisão, eu só fui ter televisão em 73, 74. Então, meu pai era alfaiate, ele tinha um rádio de Galalite, o Invictus, e a gente assistia a programação da Rádio Nacional, que era maravilhosa, que tinha Jerônimo, o Herói do Sertão. Porra, é um barato, cara. Eu sei o jingo até hoje. Quem passar pelo sertão. Cara, um barato ficar ouvindo aquilo, entendeu? Você pegou a época de rádio novela, Anselmo? Peguei, eu fiz rádio novela. Você fez rádio novela? Fiz. A gente fez um remake, uma homenagem ao Jerônimo Herói do Sertão, o original de Moisés Zeltman. E aí perguntaram para mim qual era o personagem que eu queria fazer, e aí eu pedi para fazer o Caveira, que era o grande vilão da história, né? Que falava assim, eu sou o Caveira. Meu Deus. Vamos pegar esse Jerônimo e acabar com ele. Cara, quando eu ouvia isso, garota, assim, Dava um medo. porra. Mas É um a barato. rádio, Rádio é um barato. novela é fantástica, Rádio né? novela eu sinto. Rádio Vamos novela, voltar. é. E o Instiga a imaginação. contra-rega que fazia os sons, né? E aí
ouço passos no andar de baixo. Maravilhoso, mano. Entrou na cozinha e pegou uma xícara. Pegou um vinho, botou na caneca, bebeu. Você tem que mexer com a imaginação da Era pessoa. assim que era feito. Pois é. Não é Fantástico. maravilha? Esses Fantástico. dias na Mesmo rádio- estando vendo, a gente traz a imaginação. Exatamente. Esses dias na rádio eu brinquei com a Micaela, que trabalha aqui com a gente tava ao vivo, eu nem lembro o que a gente tava falando. Aí eu bati na mesa, fazendo, ó, como que tá meu coração? Bati na mesa pra fingir que era um coração. Uhum. Foi tudo feito ali na hora. O som é maravilhoso, né? Porque o som ele traz uma dimensão para a nossa mente que cria uma construção diferente da visão. Sim. A visão distorce. A visão distorce. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. O que a gente vê não é o que é. Então, para a minha geração, por exemplo, que tomou muito LSD, a gente via que as coisas não são exatamente assim como a gente vê, né? Então, se eu tomava um aço, olhava para esse microfone e ele começava a se mover, a vir na minha direção, né? Tá vivo, né? Uma E coisa o legal do maravilhosa. rádio eu acho que todo mundo tem uma história assim, ou vai se recordar, que você ouvir uma pessoa no rádio, você imaginava ela. Imaginava ela. Ah, uma pessoa alta, não sei o que, não sei o que. É. Você chega pra conhecer a pessoa, que decepção. Que decepção. Maioria das Já vezes. falaram pra mim que pensava que eu era alto, tudo tal, moreno. É. E chegou um baixinho, gordinho. Comigo é o contrário, as pessoas É? acham que eu sou baixo. Porque a televisão diminui você, né? Raramente aparece, a minha altura é real, né? Tipo, Aham. nossa, você é tão alto, eu achava que você era mais baixo, assim. Como também tem gente que não acredita que você é você, né? Eu estava na rodoviária para pegar o busão para vir para cá, né? Aí tinha uma senhora, assim, a gente entregando as malas, assim, né, pro cara, né? E ela me olhou, assim, várias vezes e tal. Aí eu percebi que ela queria falar comigo, né? Eu falei, oi, boa noite, tudo bem e tal. Ela falou assim, não, eu tô te olhando porque você parece aquele homem da televisão. Eu falei, sou eu. Ela falou assim, você é besta. E pra acreditar? Hein? Como que faz pra acreditar? Pois é, eu não vou convencer ninguém, imagina. Anselmo, conta pra gente o que é mais gostoso de trabalhar? Teatro, novela, programas, rádio? Ou tá no sangue tudo aí, a área da comunicação? Eu acho que não tem, para mim não tem diferença não. Por exemplo, assim, podcast, né? Eu adoro, eu acho um barato. Eu vim no ônibus ouvindo um podcast maravilhoso que eu quero até recomendar que a vocês, que é pouco conhecido, chamado Elefantes na Neblina. São três amigos conversando e é de altíssimo nível, porque eu vi uns 5 episódios assim, eu acho que foi do Rio de Janeiro até Varginha. Que da hora. É. Na verdade, o podcast, só fazendo uma relação aqui, é um grande rádio AM, né? É verdade. O podcast é um verdade. grande rádio AM ali, que o pessoal vai sentando, comunicando, falando suas ideias e vai indo, vai acontecendo. Vai Então, acontecendo, exatamente. A Amy era... Né? Eu gostava muito de rádio AM e, graças a Deus, o prazer de trabalhar. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais profunda, o que eu gosto mesmo, a minha grande vocação, é a vagabundagem. Sou a favor. Também gosto. Somos 3. Eu acho lindo vagar. Por isso que eu estou aprendendo a fazer fogo e filtrar água, né? Pra quando... É isso aí, vou largar tudo e viver da minha arte. Pronto. Ainda bem que a sorte é sua voz, viu? E tem outras coisas. Nada melhor do que não fazer nada, né? Sim. Mas que é do teatro, geralmente o pessoal pergunta, né? O que você faz? Não, quem é Mas do você rádio só trabalha também. com teatro? Quem Você é faz do teatro? rádio também. Não. Mas que Só trabalha? isso. Te Faz pagam Olha, pra isso? Que não pareça falta de modéstia, porque eu também não acredito em modéstia, acho isso uma coisa, enfim, culturalista. Mas sempre que eu ia almoçar com a minha mãe,
E aí eu dizia para ela, mãe, ganhei mais um prêmio, mãe, eu sou o ator do ano no cinema, tal, parará, meu filho, que legal, parará, parará, que ótimo. Aí eu almoçava com ela, tal, aí na hora de ir embora, ela falou assim, Anselmo, quando é que você vai arranjar um emprego? E a faculdade? O Carvana fez o primeiro filme dele em homenagem à mãe dele, né? Que dizia para ele, né? Vai trabalhar, vagabundo. O primeiro filme do Carvana chama-se Vai Trabalhar, Vagabundo. Que legal. Vai trabalhar, vagabundo. Né? Aquele filme dele maravilhoso. Cara, que sensacional, que bate-papo, assim, enriquecedor, né, Tatá? Com Ainda mais pra certeza. gente, assim, que... A gente, acho que todo Que mundo acha é que do a vida é teatro. séria. Não, mas eu acho que todo mundo que é do teatro, assim, tem uma comunicação e a gente vai se entendendo, né? Vai se entender. Falando nisso, Anselmo, faz pra gente aí um desafio. Pra nós dois. Não, De atuação. cuidado. Agora. Ao vivo e agora. E a cores. Tirem a roupa. Senhoras e senhores, acabo de ver, vou descrever para vocês. Vou descrever para vocês. Ela tem os Foca no seios Anselmo, médios, tatuagens lindíssimas. O abdômen dela é todo trabalhado. Ela é. Definido. Isso. Os seios são partos. Não. É O enchimento. bico é rosa. Mais E ou ele? menos. Ele é cabeludo, parece o Tony Ramos. O Tony Ramos com uma risada depois. Desculpa. Depois do preenchimento labial. Já viu o Tony Ramos sem camisa? Não? Não. É um pullover. Meu Deus. É um Nós ursinho. tivemos a oportunidade. Bom, já estamos quase no final aqui do nosso Mundo Cast. Mentira. Sim, já pode começar a fazer o seu striptease. Não, esquece. Estamos na Adoro expectativa. nudes. Adoro. Depois... Manda nudes, Anselmo? Ei? Manda nudes? Não entendi. Manda nudes via WhatsApp, essas coisas, pra pessoa que você... Ou você adora só receber nudes? Manda foto pelada pelo WhatsApp. Não. Foi só uma tiradazinha aqui. Então, não manda Já nudes. ia passar meu número, mas então vamos deixar para próxima, quem sabe. É. Bom, vamos agradecer então aos Anselmos pela presença. Aos É a primeira vez que tem 2 Anselmos, né? Sim. Na Rádio Nacional. No Acho que Brasil no até, eu Brasil, acho. no No mundo, mundo, eu no posso mundo, ver. no mundo, no planeta. É muito difícil achar um O nosso Anselmo, podcast dois. é Mundo Cast. a Pela gente é do primeira vez na história, né, interplanetária, 2 E do Anselmos, teatro. 2 Pois é. Anselmos num podcast. Dois atores Anselmos. Pra ver o que o teatro Dois faz, né? Pois Anselmo, 2 é, Anselmos atores. É. Aliás, eu tenho o nome de Anselmo por causa do ator, né? Meu pai saiu de casa para batizar Antônio Carlos, que foi combinado com a minha mãe que eu me chamaria Antônio Carlos. Meu pai era Antônio Carlos, era meu padrinho. Aí meu pai pegou um bonde lá no Rio de Janeiro e saltou na Cinelândia. Quando ele saltou na Cinelândia, ele olhou assim para o cartaz do Odeon, que era o príncipe do cinema, ainda existe o Odeon, né? Um cartaz lindo, Sinhazinha Moça, com Anselmo Duarte e Eliane Lage. Aí ele entrou, viu o filme, era um filme sobre o abolicionismo, né? Da escravatura e tal, e aí ele saiu do cinema, foi no cartório me registrar e a moça do cartório perguntou para ele, como é o nome do seu filho? Ele falou, Anselmo. Anselmo Carneiro de Almeida Vasconcelos. Chegou em casa, a minha mãe perguntou, e aí, registrou, Antônio Carlos? Registrei, bota o papel aqui em cima da mesa, que amanhã eu vou fazer o teste do pezinho, vou precisar da certidão. Aí de manhã ela comigo no colo, pegou o papel, olhou e falou assim, quem é Anselmo? Aí meu pai falou, Antônio Carlos. Mas olha que da hora. E tem muitas histórias de registro de nomes de pessoas assim, né? Antigamente, vamos supor, pegou o bondinho, em vez de registrar o nome, não, parou e assistiu um filme e Mudou depois na que hora. foi. Pois é, e a mulher em casa esperando. Não, foi só registrar o menino ali, 5 Ficou- horas depois. Chega com outro nome. Tem um cara Chegou chamado, assim, ó. tem um cara chamado Flávio Cavalcante, rei da televisão brasileira. Sim. O pai botou esse nome. Meu Deus do céu. A pessoa trocou? Hã? A pessoa trocou depois? Acho que não. Mas é o rei da televisão? Rei da televisão? É homenagem ao Flávio Cavalcante. Foi uma homenagem ao Flávio. Né? É, homenagem ao Flávio Cavalcante.
Anselmo, conta pra mim um pouquinho do teatro aqui de Alfenas. Mas né? não A ia gente já- acabar? É, Não, calma, que eu quero saber como que é o funcionamento, as oficinas, tudo, pra gente deixar Acabar. pro nosso é telespectador. quem quer acabar sou eu que tô com fome. Ele quer continuar. Então o Teatro de Alfenas foi inaugurado dia 23 de junho, né? Aham. Então, assim, nós não paramos de trabalhar até hoje. A gente trabalha, assim, das 8 da manhã às 10 da noite, 7 dias por semana. E ocorrem oficinas, visitações? Então, como- lá nós oferecemos oficinas, né? São 3 oficinas, que é uma na parte da manhã, uma tarde, uma noite. Que a da manhã e da tarde são para de 6 a 14 anos, Gratuitas? gratuitas, pela prefeitura, né? Aham. Pela Secretaria de Educação. E à noite, a partir de 15 anos. Que nós temos aí até a Ana Luísa aqui, que está com a gente aqui da secretaria lá, que sempre dá Legal. uma força grande, né, Ana? E, então, assim, nós temos um público bacana de oficinas, né? Pessoas bem dedicadas, né, Marcelo? Muito. E- Muito impressionado, assim, com a qualidade humana que ele está produzindo, assim. Que legal. Produzido, né? E, então, tem muitos alunos, tem um outro curso também lá, que é do professor Clodoaldo, né? Então, assim, teatro de Alfenas funciona o dia inteiro. Aqui, até que eu falo, assim, que precisava servir de exemplo, porque não é que eu sou diretor lá, não. Porque é um teatro que fica aberto de segunda a domingo. É muito raro, né? Muito raro Sim. teatros que ficam abertos e que ficam, assim, à disposição para as Maravilha, pessoas maravilha. visitarem, para as pessoas conhecerem. Esse Pra se ter- podcast passa só em Alfenas ou Não, é do mundo. do mundo? Do mundo. Pra você ter uma ideia, ontem nós tivemos a oficina eu tive oficina de manhã com os alunos menores, Aham. à tarde com os menores, e o Anselmo teve quase 40 alunos à noite, né? Ontem à noite. Que legal. E hoje de manhã nós já tivemos uma oficina com alunos do Girassol, que são alunos, né, que têm síndrome de Down, autistas. Então, ou seja, o teatro tá ontem até 10 horas da noite funcionando com oficina, hoje 9 horas da manhã já estava tendo um Que legal. público. Que maravilha, né? Diferenciado, Coisa cara. disso. Viva Eu adoro Alfenas! Eu adoro Então, a cultura. Viva E Alfenas! para aproveitar, para dizer, né, É. que nós temos agora o espetáculo do Anselmo quinta-feira, a oficina encerra na sexta, Que horas que tá e marcado o sábado e espetáculo? domingo, viu, gente? Está tem marcado na mesma hora do espetáculo- podcast, entendeu? Vou estar no teatro e vou estar no ar aqui. Podcast, Porra, tá tudo certo. Anselmo para tudo quanto é lado. E no sábado e domingo tem a apresentação musical, né? Olha. No sábado e domingo, que é uma alfenense formada em violoncelo pela USP, Que que legal. traz o primeiro espetáculo para Alfenas. Não, o São Vasconcelos vai ter que ficar pra assistir. Sábado e domingo, aí tem violoncelo, violino, piano. Então, vamos lá, gente. Vamos prestigiar essa cultura que está efervescente Vamos lá. e de qualidade. Tá? gente aproveita- É importante frisar isso aí. Maravilha. A gente aproveita a É. nossa audiência, Parabéns, então, para Anselmo. convidar, né, você que não está aqui na cidade de Alfenas, você que vai vir visitar Alfenas algum dia, aproveita, conheça o Teatro Municipal, né, conheça a nossa cultura aqui. A cultura do sul de Minas é maravilhosa, é sensacional. Então a gente deixa esse convite. Anselmo, redes Oi. sociais. Aquele dia a gente perguntou, a gente não soube seu arroba. Qual que é o arroba do Anselmo Vasconcelos? Pô, que isso, cara. Vai ganhar 1 milhão de seguidores agora. Arroba Anselmo Vasconcelos. Arroba Anselmo Vasconcelos. Isso, tem uma fotozinha minha com um papagaio aqui no ombro. Ai, que bonitinho. Eu crio aves. Eu sou muito amigo das aves. Eu tenho 2 araras e um papagaio. Que legal. E elas que me escolheram. Que da Não hora. comprei, não. Na casa que eu moro, ela fica no trânsito das aves que voam na Barra da Tijuca, né? E aí algumas não conseguem voar até a Restinga, e aí eu tenho um gramado muito grande e elas acham que é uma pista de pouso. E aí 2 pararam lá E vive. e ficaram. São livres, voam, voltam. São livres, não são presas. Que não. legal, Marcelo. E elas me curtem pra caramba. A gente também te curtiu, viu? Foi maravilhoso ter É você mesmo? aqui. É. Foi um bate-papo muito legal. O Anselmo também aqui junto com a gente. Na verdade, foi um podcast dos Anselmos. É. Dedicado ao Anselmo Vasconcelos, né? Nossa. Isso. Também gostei muito. Eu queria dizer o seguinte, que essa vida do Anselmo aqui, né? É uma forma também que a Alfenas tem muitas pessoas que fazem teatro. Grupos separados, né? Um grupo aqui, um grupo ali. E essa vida do Anselmo também é importante, né? Uma ação das secretarias, né? Uhum. Que é de Educação e Cultura. A secretaria, agora, E eu quero agora é voltar separado. aqui, porque E o Anselmo, só concluir, Anselmo. E o Anselmo veio para juntar, né?
e todo mundo fazer uma mesma oficina, vários grupos, várias legal. oficinas diferentes, que é importante ter essa união dos artistas. Então, esse é um momento muito importante para o teatro, que está ressurgindo, né? E, ao mesmo tempo, o Anselmo está sendo o nosso convidado, né, para poder fazer esse elo entre todos os artistas das artes cênicas e do Maravilhoso. teatro alfenense. Obrigado, viu, Anselmo? Eu que agradeço. E a Ana me apresentou o secretário de saúde, o Túlio Lima, né? E ele me falou sobre o projeto aqui de trabalhar a idade, a melhor idade, né? Sim. Esse negócio de terceira idade é idiotice, né? Terceira idade. A melhor idade. Envelhecer quando você tem consciência do que é o envelhecimento é muito legal. E quando você tem amparo também é mais legal ainda. Então, a gente vai fazer um projeto aqui de usar arte-terapia com os idosos. Que né? legal. Eu, particularmente, quero fazer teatro com os idosos Que aqui. legal. Já tá Imagina, muito spoiler, um senhor de 80 e poucos anos e uma senhora de 90 e poucos anos fazendo Romeu e Julieta. Olha que lindo. Já pensou isso? Vamos fazer isso acontecer, viu? Porra, não seria lindo? Vai ser Imagina, maravilhoso. um velhinho olhar para velhinho e falar assim, ela brilha na noite como um brinco na orelha de um etíope. Olha que lindo. Né? E é nesse jeito descontraído que a gente vai encerrando mais um Mundo Não é? Cast. Muito obrigado, Anselmo. Nada. Muito obrigado, Anselmo. O cachê recebe aonde? Oi? O cachê recebe aonde? Micaela. Ali tá. Aí, Micaela e Isso Fran. Beth, muito Beth. obrigado. Valeu. Mais um podcast. Tamo aí juntos. Tamo aí. Juntos e Shalom Now. Juntos e Shalom Now. Um beijo pra você. Continue aqui na Mundo Music FM. Continue aqui no Mundo Cast. Semana que vem estamos de volta. Um beijo. Até mais.